Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o edema que acontece nos pacientes cirróticos. Então, independente de qual seja a causa do fator agressor, então seja por hepatite viral, hepatite B, hepatite C, seja por álcool, seja por medicação, ou seja por esteatohepatite não alcoólica, o estágio final da doença vai ser a cirrose, que é uma transformação do parênquima hepático por um tecido mais fibrótico, mais endurecido, e vai aumentar a resistência à passagem do sangue dentro do fígado. Isso a gente chama então de hipertensão portal. A hipertensão portal, ela cursa com vários achados clínicos. Então, o mais comum são as varizes de esôfago, são os spiders que a gente observa principalmente no tórax do paciente, são pequenas formações vasculares que a gente chama de spiders, e também a ascite. Então, esses são os achados mais comuns nos pacientes com cirrose, além também da icterícia, né? Aquela coloração amarelada na pele. Qual que é a grande diferença desses pacientes em relação a outros pacientes com edema? Esse paciente, ele geralmente é um paciente hipovolêmico, porque ele perde o líquido no terceiro espaço, né, dentro do peritônio. Então esse paciente vai acumular líquido entre os órgãos abdominais, que a gente chama de ascite, e ele também pode acumular esse líquido nos membros inferiores, fazendo aquele edema de pernas. Mas esse paciente, no intravascular dele, ele não está congesto, geralmente ele está até mesmo hipovolêmico. Então é um paciente que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer o manejo clínico desses pacientes. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa é tentar compensar a cirrose, tentar identificar qual que foi o fator que levou à doença, para a gente tentar tratar isso da melhor maneira possível, se for hepatite B ou hepatite C, tratar, e outras causas também, né, as hepatopatias autoimunes. E aí a gente vai tentar compensar. De que maneira? Inicialmente a gente faz diuréticos, restrição de sódio e de água, então uma dieta com menor volume de líquidos e com menor quantidade de sal. Evitar doses altas de diurético, porque esse paciente, se a gente fizer um volume muito grande, ele vai perder no volume intravascular. Então esse paciente vai fazer uma hipotensão e pode até acabar descompensando ainda mais o fígado dele. Então a gente tem que cuidar muito com a dose. Geralmente a gente inicia com aldactone, né, a espironolactona, que pode ou não ser associada à furosemida. Para os pacientes que façam uma ascite refratária, ou seja, mesmo com os diuréticos a gente não conseguiu fazer um controle adequado dessa ascite, a gente pode fazer a paracentese, que é a retirada desse líquido acítico através de uma punção do abdômen. A gente evita fazer paracenteses volumosas porque esse líquido acítico ele é muito rico em proteína. Então, se a gente tira muito líquido, a gente está desnutrindo esse paciente. Então, a gente deve evitar ao máximo fazer as paracenteses. Elas são indicadas para quando o paciente tem um desconforto respiratório, quando ele está tendo alguma dificuldade para respirar devido ao tamanho da ascite, ou quando ele está fazendo uma síndrome hepatorrenal. Tá? Então, do contrário, a gente esvazia, a gente faz a paracentese só o suficiente para que esse paciente fique confortável para respirar. Em relação à redução do peso, né, a redução desse edema, o ideal é a gente fazer esse paciente perder no máximo 1 a 2 quilos por dia, porque senão a gente ultrapassa a capacidade de reabsorção do peritônio. Então, de forma geral, o peritônio consegue absorver 1 litro de líquido por dia, né? Então, se você fizer uma dose mais alta de diurético, esse paciente vai estar puxando esse líquido do intravascular. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tratamento, com o diurético, de maneira que ela seja progressiva, mas que não seja tão agressiva para que esse paciente não acabe fazendo uma descompensação renal ou até mesmo cardíaca do nosso tratamento, tá? Então, quando a gente fala de edema nesses pacientes, é um pouquinho diferente o manejo de um paciente com edema, por exemplo, de causa cardíaca, tá bom? Grande abraço!